Boa noite, meu querido, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui quem fala é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Hoje nós vamos então novamente nos reunir com essa bênção maravilhosa para a nossa casa, para os nossos familiares, para nós mesmos e para todas as nossas ações no dia a dia dentro do nosso lar. Convidem então os seus queridos, os seus amados, os seus amigos para estarmos juntos aqui. Tenham consigo uma garrafa de água ou uma jarra de água para ser fluidificada ao longo do trabalho e vamos então começar com uma página de harmonização. E a página de harmonização que nós recebemos hoje vem do livro Dinheiro, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos ler a lição de número 4, que diz: observemos. Não te detenhas no poder aquisitivo do ouro terrestre para fazer o bem. Anota a riqueza dos teus conhecimentos e não menosprezes o companheiro ainda enleado no espinheiro da ignorância. Considera o tesouro da fé que te enriquece o entendimento e aprende a desculpar o irmão em dificuldade que talvez se encontre no precipício da negação. Medite sobre a luz que te brilha na compreensão e não reproves o infeliz que ainda tateia nas trevas. Analisa o patrimônio de amor que te vivifica a existência e auxilia as vítimas do ódio que não souberam edificar para si mesmas senão o reduto do sofrimento. Examina tuas conquistas de segurança pessoal e não passes de largo à frente dos caídos em desânimo ou desesperação. Relaciona os valores da saúde que te consolidam o relativo equilíbrio na terra e não perca a serenidade e a paciência com os enfermos que te reclamam devotamento e carinho. Mentaliza a riqueza de tuas horas, de tuas palavras, de teus movimentos livres. Reflete no acervo de bênçãos amontoadas em teus olhos que veem, em teus ouvidos que ouvem, em teus pés que andam e em tuas mãos que trabalham. Quem será mais rico da verdadeira felicidade? O homem que agoniza sobre um monte de ouro ou aquele que pode respirar os perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz? Não admitas que a caridade seja a tarefa exclusiva dos que acumularam o dinheiro do mundo. Ao invés disso, compadece-te do irmão que se faz sovina, aferrolhando o próprio coração entre as duras paredes de um cofre forte. Recordemos o divino doador de vida imperecível. Cristo, sem monumentalizar o amor em obras de metal ou de pedra, com um simples berço de palha e com uma cruz de sacrifício ali emoldurarem o ministério de fraternidade, espalhou a beleza e a paz, o otimismo e a compreensão em todos os escaninhos do mundo, a benefício de todas as gerações. Em matéria de auxiliar, dividamos a nossa própria alma na prestação do serviço infatigável da boa vontade para com todos. E com semelhante investimento, estejamos convencidos de que toda a penúria do nosso passado não nos subtrairá o tesouro de bênçãos que acumularemos nos altos caminhos da vida a brilhar perenemente em nosso grande futuro. Esse livro de Emmanuel é maravilhoso, gente. Eu indico a vocês. É um livro um pouco difícil de encontrar, mas vocês conseguem ainda. Chama-se Dinheiro, psicografia de Chico Xavier e vinda pelas palavras de Emmanuel. É maravilhoso. E aqui ele nos fala que os recursos da riqueza não estão apenas no dinheiro e no ouro. Nós sabemos, meus amados, e nós devemos ter a consciência de que o dinheiro, ele não tem polaridade.
Ele não é nem mau nem bom. Ele é o que é, apenas um recurso amoedado, que nós é que fazemos bom ou mau uso dele. Ter dinheiro é bom para quando nós precisamos resolver as nossas necessidades, para quando nós queremos abençoar a vida daqueles que não têm o necessário. O dinheiro, ele é bom quando sabemos fazer bom uso dele. Mas ele se torna pesado quando nós, infelizmente, nos tornamos sovinas. Há pessoas que são sovinas, que são gananciosas, que guardam os tesouros que ganharam da providência divina nos seus cofres, sem saber fazer o bom uso. E aqui, Emmanuel nos fala da riqueza que temos de ouvir, de falar, de andar, de poder ter recursos do entendimento, da compreensão e de tantas coisas lindas que nós recebemos através da providência divina. O conhecimento que podemos espalhar, as mãos que podemos estender, as palavras que podemos escutar ou falar para auxílio. Enfim, meus queridos, há tanto que podemos fazer e há tanta riqueza que recebemos. Que possamos dar valor a essas riquezas e que possamos compreender que elas são bênçãos divinas para o nosso uso e para o bom uso com os nossos queridos irmãos também. Vamos agora então à nossa prece inicial. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus Cristo, nosso querido irmão maior, governador e amado Senhor do planeta Terra, Maria Santíssima, Mãezinha querida, Mãe Santíssima, Mãe prestimosa, Mãe amada, Espíritos benfazejos, mentores queridos, venerandos amigos espirituais, que vos preocupais com a nossa situação sobre a terra. Espiritualidade maior, a todos vós nós vos pedimos que a graça divina superabunde, abençoando os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos amados, os nossos trabalhos, tudo pelo qual tivermos de passar, tudo em que tocarmos. Que a vossa bênção e a vossa graça esteja sobre todos nós. Pedimos que as graças que se estendem nessa noite sobre os nossos lares, estendam-se também sobre os nossos vizinhos, sobre o nosso bairro e quiçá além, conforme o desejo e a vontade do poder maior. Clamamos também nessa noite pela graça divina para que atenda a todos aqueles que estejam adoecidos, quer sejam em clínicas, hospitais ou em seus lares, quer sejam problemas e dificuldades da saúde, seja mental, seja espiritual, seja emocional, quer sejam os nossos irmãos encarnados, quer sejam os nossos irmãos desencarnados. Se os encarnados, que possam receber as bênçãos da cura, da sanação, da resignação, para enfrentar as dificuldades desse momento, que também levam à evolução, porque tudo pelo qual nós passamos que nos dificulta o físico, que nos constrange o espírito, nos leva a evoluir. E se forem os nossos irmãos desencarnados, que possam ser encaminhados a paragens de paz e de refazimento, onde sejam ali socorridos, para que eles possam seguir evoluindo na escala do bem e da paz, do amor e da justiça divina. Pedimos também nesta noite por todos os pequeninos que estejam nos orfanatos, para que sejam socorridos pelo amor divino e que ali estejam habitando espíritos de luz que os protejam e que os conduzam a lares onde recebam o amor de que precisam e os cuidados necessários. Pedimos também pelos asilos onde estão os queridos velhinhos,
que possam ser socorridos, que seres de amor e de luz entrem nesses locais, levando a harmonia, a paz, a saúde necessária. Pedimos ainda também pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nas prisões, cumprindo as suas penas, para que eles tenham resignação, paciência, compreensão e para que eles também recebam o socorro necessário para que eles entendam que Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, Jesus Cristo e a espiritualidade maior nunca nos abandonam a nenhum de nós e que sempre há novas oportunidades àquele que verdadeiramente arrepende-se, quebrantando o seu coração a Deus. Pedimos também nesta noite por todos os irmãos que estejam desamparados, desabrigados nas ruas, para que recebam o amparo necessário, para que portas se abram, para que eles possam estar trabalhando e voltando a uma vida digna, para que eles sejam amparados com alimento, com a coberta necessária para cobrir o frio e com o amor e a palavra amiga que lhes console e lhes fortifique, lhes trazendo ânimo para prosseguir em caminhos de vitória. Assim, nesta noite bendita, agradecemos por todas as bênçãos que já estamos recebendo e por aquelas que ainda receberemos. Pedimos à espiritualidade maior que fiquem conosco e que nosso entendimento possa se abrir para que recebamos todas as graças que aqui estão sendo derramadas sobre nós. Que assim seja e assim se faça. Agradecemos. Vamos agora, meus queridos, ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que nos fala do buscai e achareis. E nós vamos ler já no início, onde diz: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, a partir do item 1, que diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Esta palavra está em Mateus capítulo 7, versículos do 7 ao 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível, mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria
incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho, do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho, da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão um castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que maravilhosa essa palavra, não é mesmo, meus queridos? Buscarmos, que acharemos, batermos, que será aberta as portas para nós. Aqui, essa palavra nos fala da companhia agradável e sempre generosa dos nossos amigos espirituais, que, claro, não tomam a frente por nós. Eles não fazem a nossa parte precisa ser feita por nós. Nem mesmo Deus, que é nosso Pai maior, que nos deu o livre-arbítrio, fará a nossa parte por nós, porque Ele, como um Pai amoroso, quer que todos nós, seus filhos, caminhemos para a evolução. E para que possamos evoluir, precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar, precisamos fazer a nossa parte. Mas, se nós buscarmos o auxílio divino, Ele estará conosco. Se nós batermos a porta do Pai Maior, da Mãe querida e Santíssima, eles nos abençoarão. Jesus estará conosco, nossos venerandos guias estarão conosco, nos impulsionando à vitória, nos auxiliando nos caminhos e nos ajudando naquilo que for necessário para iluminar os nossos caminhos. Creiamos então, meus queridos, e nessa força de buscarmos que acharemos e de batermos a porta que ela se nos abrirá,
sigamos no nosso dia a dia com confiança plena no poder divino que muito nos ama. Vamos agora então, sob essas maravilhosas reflexões, fazer as nossas preces finais, meus amados. Ó Deus, Pai de amor, de justiça e de benignidade, Jesus, querido e amado amigo fiel de todo o tempo, Maria, Mãezinha de Nazaré, Mãezinha Santíssima de todos nós, venerandos espíritos amigos, nós vos agradecemos a todos pelas palavras de bênção e de luz que recebemos esta noite e vos pedimos que elas possam brotar em nosso interior, em nosso coração, em nossa mente, em nosso dia a dia, para que possamos pô-las em prática. Nós vos agradecemos, vos agradecemos, vos agradecemos. Podem fazer aqui as suas orações pessoais, queridos. Assim sendo, nós damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar dessa noite, com o nosso coração grato e que assim seja. Podem beber um pouco da água que foi fluidificada ao longo do trabalho, meus queridos. E o restante que sobrar, guardem em geladeira para consumir ao longo da semana. Muito bem, meus queridos, vamos encerrando então o nosso Evangelho no Lar de hoje. Lhes lembro que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras nós temos o Evangelho no Lar às 21 horas. Todas as quintas-feiras nós temos aqui o estudo da obra de André Luiz, sempre às 18h30. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Momento do Passe, quando nós recebemos os eflúvios da espiritualidade maior. Venham participar conosco e estejamos juntos nessa jornada evolutiva tão linda que Deus tem nos proporcionado nessa nossa existência, nessa nossa reencarnação. Um grande beijo no coração de todos, muita paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas!